Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Age Free World, o podcast onde a gente procura derrubar rótulos e defender e praticar aquilo que muitas empresas ainda não fazem a menor ideia de como fazer. Combinar o melhor de cada geração para gerar o melhor resultado para todos. Eu sou o Fábio Betti e hoje recebo, atenção, hein, o Atormentador Mor, futurista, darwinista digital, polímata, conselheiro, além de muitos outros títulos. Sei que tem mais alguns além desses, que adora fazer perguntas incômodas e provocações que poucas pessoas fazem. Aliás, um disclaimer importante. Se sua organização ainda acredita que transformação digital é ferramenta, ou como a gente estava conversando aqui no Esquenta, que a tecnologia vem para atender todos os seus desejos, que ela não promete nada, né? Então este episódio promete doer. Né? A disputa real é por atenção, por adaptação, por uma cultura que aprende, claro, aqui no Age Free World, pontes entre gerações. O nosso desafio para você que resolveu nos assistir, apesar desse disclaimer, é simples, mas está longe de ser fácil. Quem sabe que ao final você pense qual muro você topa derrubar amanhã. E aí, Carlos Piazza, preparado para atormentar nossa audiência, claro, com algum carinho e algum método, e quem sabe algum requinte de crueldade, para a gente botar juntos fogo no barquinho? É óbvio que sim, obrigado pelo convite, só de raiva eu aceito, claro, venho aqui para fazer a atormentação, né? E claro que ela é necessária porque a pergunta básica é uma só, né, Fábio? Será que a gente está pronto para nunca mais estar pronto? E acho que antes de mais nada, Piazza, já que você falou de será que a gente vai evoluir para esse nível, na nossa consciência vai evoluir para esse nível, conta para a gente, né? Eu nunca fiz essa pergunta diretamente, acho que agora finalmente eu vou ter essa oportunidade de fazer a pergunta em público. O que é um darwinista digital? Né? Onde que vive, o que se alimenta, o que pensa? Como se reproduz? Olha, Fábio, darwinismo digital, ao contrário que as pessoas pensam que é uma moldura bonita que a gente cola na gente. Na realidade, o darwinismo digital, ele vem lá dos anos 90, que é justamente a questão de Darwin, a adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro. E o darwinismo digital tem 4 ângulos de visão que bate um pouquinho do lado filosófico, do lado tech. Então, e a gente fala o seguinte: pessoas e tecnologias intrinsecamente, desde sempre, estão ligadas umas às outras. É claro que quando você for ver, olhar ou estudar tudo que foram inovações através do tempo, você vai ver que as duas coisas andam absolutamente juntas. Por quê? Seres humanos ou sapiens, isso vem um pouquinho antes dos sapiens também, somos bichos de observação. Observando coisas, a gente consegue transformá-las em base. Não é só questão de ter o polegar, porque isso também foi uma evolução biológica sobre nós. É claro que quando você tem inovações e elas acompanham o ser humano desde sempre, existe uma coligação muito, muito, muito intrínseca entre os dois, inclusive o lado filosófico da tecnologia, porque tecnologias colapsam civilizações inteiras, tecnologias recriam a humanidade. Então, é claro que ela é muito importante, embora ela não seja a pontinha do foguete lá em cima. Logo depois de tudo isso, vem as empresas fazendo uma confusão danada no meio do caminho, justamente porque vivemos economias que ainda são lastreadas naquele capitalismo tardio que veio logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que virou o tal do neoliberalismo, depois de Margaret Thatcher, que usa só humanos como peça de reposição, nada mais. Então, quando você for olhar essa relação de pessoas e tecnologia com as empresas que só quer a entrega, a probabilidade de você só fazer, de você, inclusive, se voltar para o hiperconsumo por causa da hiperprodução, por causa da dilapidação planetária por causa dos recursos naturais, considerado tudo isso uma necropolítica, né? O liberalismo é uma necropolítica, e lá no fim da história, precisa de um certo tempo, existe a última curva de análise do darwinismo digital, que é o ambiente político, regulatório, legal
né? E geopolítico agora também. Porque, na realidade, eu preciso da experiência vivida para que eu consiga compreender a moral que se estabeleceu pela presença massiva de alguma tecnologia e, claro, entender o que são os padrões éticos para que eu possa, então, colocar as balizas de operação. O darwinismo digital olha essa cadeia inteira. Então, é muito óbvio para mim que a gente faça um poder de análise crítica muito grande do que faz sentido do que não faz sentido. Então, o uso exacerbado de tecnologias é uma coisa que a gente vai ver, tá bom, a gente precisa de tanta tecnologia. Então, aquela pergunta, para quê? Principalmente porque tecnologias se apresentam antes das necessidades. Mas isso não é porque eu sou obrigado a usá-las. Então, existe aí uma hipérbole dentro do mundo tech e uma tela azul danada em cima do ambiente touch. Que ninguém mais sabe quem é, ninguém sabe por que nasceu, não sabe o que é um propósito, pensa que é um pop-up do mundo, apareceram aqui. E de repente não sabe o que vão dizer, não sabem nada. Quando você pergunta sobre propósito, ninguém tem essa ideia muito clara. Estão muito cansados de só trabalhar, sob a promessa do ter, o fazer é algo perturbador, todo mundo dando tela azul, todo mundo dando erro 404, ninguém compreendendo por que nasceu, muito menos compreendendo por que faz o que faz. Então, é claro que quando a gente junta todos esses 4 movimentos do darwinismo digital, ele é uma fotografia, às vezes, um pouco perversa, né? Sobre todas as condições humanas na qual a gente se meteu. E as pessoas não têm a menor ideia de como sair. Agora, é inevitável quando você fala em Darwin, a gente sempre lembrar da questão que evolui aquele que melhor se adapta. Né? Esse é um conceito, acho que, clássico, central, né, quando a gente olha para Darwin. Agora, adaptar-se rápido, errar rápido, virou mantra. Né? E eu sinto que, às vezes, esse mantra vira uma espécie de atalho tóxico que cria uma ansiedade produtiva. Né? Eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, que faz as pessoas se sentirem úteis quando elas estão ocupadas o tempo todo. Aí elas têm valor. Né? E algo que é o sempre on, né? Que desumaniza geral. Como é que você vê esse mantra, esse lugar que hoje está sendo ocupado, que deturpa um pouco, eu acho, que a ideia de adaptação, que é essa lógica de fazer tudo rápido, se adaptar rápido, porque a mudança é rápida, e se você não mudar rápido, você está ferrado, e aí faz as pessoas viverem na ansiedade o tempo todo. Claro, porque, olha, um autor há muito pouco tempo disse um troço que eu nunca mais esqueci aqui. Eu guardo a frase e não lembro do autor. Mas ele falou assim, o que as religiões, de alguma maneira, entregam para todo mundo, seja qual for ela? Medo. O que o neoliberalismo entrega? Cansaço. Claro, óbvio. Então, quando você pega um modelo econômico que veio de uma Segunda Grande Guerra Mundial, com o fim dela, lá no capitalismo tardio, é o capitalismo logo saído da Segunda Grande Guerra Mundial. Primeiro porque mais de 55 países acabaram entrando dentro do processo da recuperação pós-guerra. E não foram só 4 países, foram 55. Então, o tamanho da bagaça é muito maior. Desculpa, depois você corta. Não importa uma conversa, um espirrozinho, uma tosse, é tudo fácil. Que aí você, ó, tchac, pronto. Então, quando você olha a amplitude e o que sobrou do planeta depois da Segunda Grande Guerra Mundial, você vai tirar as razões e os berços de onde tudo se evoluiu ou involuiu. Porque no bloco europeu, o plano Marshall fez muito sentido, de uma injeção violentíssima de dinheiro para você poder recompor as economias, porque a gente sabe que as economias acabam comandando aquilo que a gente chama da felicidade, né? Ao passo que nos Estados Unidos, e aqui como região, Américas, a gente tem uma propensão muito grande a absorver também modelos americanos. Como é que foi feito isso lá? Já tinha um pequeno resquício da era de ouro do cinema americano, e a gente acabou vendo uma coisa que foi assim absolutamente inaugurada pela Marilyn Monroe.
quando ela recebeu os Marines nos navios, fazendo show para eles, os recepcionando de volta. Muitos anos depois, a Cher fez algo muito parecido e cantar para os Marines com aquele capzinho, fazendo as boas-vindas. Ora, se eu já tenho naquele momento, né, já tinha toda a criação que foi montada da era do cinema americano, é fácil você identificar a era, inclusive, que isso aconteceu, Fábio, porque você tinha lá Fred Astaire, Ginger Rogers, você tinha Cantando na Chuva, todo mundo pulando, todo mundo dançando, todo mundo fazendo um monte de coisas, claro. Por quê? Porque o choque da felicidade foi colado àquele já pronunciado sistema fordista de garantir produção massiva. Lá aconteceu uma promessa de que a gente, então, juntaria felicidade com consumo. E o hiperconsumo como retrato de felicidade é uma tragédia sem fim, porque na realidade você precisa de elementos externos o tempo inteiro para você ser feliz. Parece que aquelas condições nada materiais que te levam a essa felicidade ficaram ausentes um bocado de tempo. Porque isso se perdurou durante muito pouco tempo, durante muito tempo. E claro que você vê que hoje, Fábio, a própria forma com que as empresas ainda se pronunciam, elas são todas fordistas, em essência. Olha, vai fazer 100 anos que a gente faz tudo exatamente igual, e a gente não consegue ter um refresh de nada. Portanto, quando você olha as 4 coisas que as empresas repetem, o quê? Foco total na produção. 1. Trabalhar das 8 às 18. 2. Mulheres fora das estruturas. 3. E além de tudo, quando você olha o trabalhar presencial, tudo isso tem a ver com o modelo fordista. Mas a pergunta é, estamos em eras industriais? Não. Estamos na 7ª revolução cognitiva dos sapiens. Isso significa que estamos na confluência dos efeitos, né, sociopsíquicos da era que nós vivemos, que é da deitificação e da plataformização. Então, nem mais em eras industriais a gente está, Fábio. Por que trabalhava das 8 às 18? A indústria lá do tio Ford, nos anos 40, já sabia que eletricidade era um troço caro pra caramba. Então, trabalhava-se no ciclo do sol. Templos atuais, que a gente tem lâmpada de LED, de tudo quanto é preço, que duram 40 anos, precisa trabalhar das 8 às 18? Não, ele é um padrão herdado do Fordismo. Logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 45 exatamente. Faz sentido? Não. Quando a gente tem foco total na produção, que é o que você fala, foco total na produção, uma entrega, todo mundo desafiando o senhor tempo, né? E claro que a gente vive uma aceleração por causa da resposta das tecnologias a elas mesmas, mantendo ainda a tal da lei de Moore por mais 150 anos. Na pandemia, Fábio, eu também escrevi artigo dizendo que a lei de Moore ia acabar. Tomei na cara. Não vai acabar. A tecnologia dobra sobre si mesma a cada janela de 1 ano e 8 meses e o custo cai pela metade. Estava caríssimo reduzir um chip de processamento. Até que a Universidade de Essex chegou com a coisa mais maluca que você pode imaginar, que foi o nanochip feito de origami de grafeno, que na realidade assim, tá bom, o chip é pequenininho, mas eu preciso reduzir para fazer caber nele? Não, eu uso grafeno, que é um cristal 2D da espessura de um átomo, faço um pedação assim, monto um mega chip e depois o que eu faço? Dobro e coloco num chip desse tamanho, que é 100 vezes menor que o chip do seu celular, com capacidade de processamento milhares de vezes maior. Então, tá bom, eu posso processar muitas informações, coisa que as empresas não olham, porque a forma com que elas lidam com transformação digital é a pior delas, porque como ela é uma empresa fordista, ela fica olhando o retorno. Se ela fica olhando o retorno o tempo inteiro, as empresas só pensam no ROI. E claro que transformação digital, na contabilização do ponto zero, tudo é CAPEX. Mas as empresas odeiam CAPEX, elas só querem OPEX. E em nome disso, elas adiam o que puderem de
OPEX para você começar a fazer transformação digital. Então, são empresas que no meio do caminho, Fábio, estão fossilizadas, porque não enxergam isso. E a forma também com que a gente vê a economia que nós temos hoje, com excesso de financialização dela, eu vou perguntar aqui para você, que agora já saiba a resposta também. Para que eu vou entregar para as pessoas o fazer para que elas tenham o atingimento de uma meta de ambição que foi declarada ali no planejamento estratégico? Que, além de tudo, nesse mundo de bagunça extrema, eu acho inacreditável que as empresas só pensem num cenário no planejamento estratégico. Não estão acostumadas a pensar em vários cenários. Faz um, e depois passa o ano revisando 150 vezes no mês, né, o tal do planejamento estratégico. Ah, deu errado. Claro, o mundo está numa aceleração violentíssima. Claro. Então, quando você coloca uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, é fato que a gente sofreu uma aceleração causado pelo desenvolvimento exponencial das tecnologias, porque a lei de Moore é uma regra exponencial. Só que esqueceram no meio do caminho que isso não tem nada a ver com o ser humano. Se eu estou na 7ª revolução cognitiva dos sapiens, Fábio, eu tenho que saber que a cada novo ciclo tecnológico muito importante, obrigatoriamente, eu tenho que mudar a cognição, eu tenho que mudar a maneira de pensar. Isso ninguém faz. Então, prefere jogar o jogo da financialização com Selic ainda, né? Agora, desde ontem, rebatido em 15%. Então, eu falo para você, por que uma empresa vai se jogar no investimento em CAPEX para fazer transformação digital se a Selic pagar 15% ao ano? A empresa, na sua ambição estratégica, colocou 15% de crescimento ao ano? Não, é 8, 9, 10. Se eu ganho 5 a mais na Selic, eu seco a minha linha operacional, a minha linha de investimento, que é o CAPEX, e mando para a linha da oportunidade financeira. Isso é o que faz o neoliberalismo virar uma necropolítica. Quem tem dinheiro faz mais, quem tem nenhum dinheiro faz menos, e aí a gente tem esse vale gigantesco. Então, é claro que quando a gente olha a atualização, a tecla F5 de todo mundo não foi apertada, e a gente vai oxidando, oxidando, oxidando. Qual a promessa que a tecnologia te dá de grande exponencialidade? Ela acabou otimizando tudo no entorno. Só que também as pessoas se esqueceram que otimização, Fábio, é para máquina, não é para gente. Então, na realidade, quando a gente fala sobre tudo isso, você fala assim, e isso me preocupa violentamente, porque ao mesmo tempo que a gente vê robôs fofos, ao mesmo tempo, a gente vê humanos robotizados que não têm mais nenhum túnel, muito menos uma luz no fundo do túnel, ou se é que o túnel tem uma saída, que luz é essa? Não consegue nem fazer esse pensamento, sabe? Então, sabe o que parece? Voo cego. Não é à toa que as pessoas vão perdendo aderência, elas vão perdendo capacidade crítica de botar o pé onde deveria ter, e não é à toa. O livro que eu estou escrevendo já levantou esses dados. Aliás, o Emile Durkheim, em 1906, já falava que suicídio é um dos grandes resultados da anomia social. Onde tem anomia social, tem suicídio. E começa aos 9 anos. A gente se meteu num buraco muito ruim. Então, Fábio, otimização é para máquina, não é para gente. Convergência homem-máquina requer humanos na base com suas capacidades humanas e as tecnologias estão do outro lado do balcão a nosso serviço. E você vai ver que quando surge inteligência artificial, todo mundo renunciando à ideia de que o seu cérebro humano, biológico, analógico, é pior que a própria AI. Então, delego para ela. Computadores biológicos é o que mapeia o que é inteligência. Inteligência nativa, direta, de computadores biológicos, porque opera analogicamente em todo intervalo
entre 0 e 1. Sistemas digitais são binários, trabalham entre 0 e 1, 0 e 1, só os dois. Computação quântica vai preencher um pouquinho de nada disso. Então, que ideia débil mental é essa que as pessoas acham que o cérebro humano é pior do que uma máquina? Então, você vai ter robôs fofos de um lado, humanos dando tela azul do outro lado, tentando se robotizar. Por favor, vamos mudar as cadeiras, porque a gente não entendeu nada. Ora, Piazza, acho que você trouxe um tema para mim que tem sido central na minha reflexão, que é quando a gente coloca a tecnologia no centro de uma visão de futuro. E a gente vai criando mais distopias do que utopias. Né? Fica assim, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, a inteligência artificial vai dominar o mundo, vai vir o HAL, né? Vai vir um novo computador aí, o primeiro que conseguir chegar na AGI vai também dominar o mundo, vai ter uma guerra e tal. E aí eu quero trazer aqui duas referências recentes que me fizeram refletir de uma forma diferente. A primeira delas é um editorial recente do Estadão, que eu estou até com ele aqui na minha frente, de 3 de novembro, agora, que é o problema da utopia climática, que o Estadão faz uma reflexão dizendo que tem muitos avanços que devem ser considerados e que, de alguma forma, o mundo deveria reconhecer esses avanços antes de simplesmente plantar que o mundo vai acabar, né, que não tem mais jeito, etc. Tal. Isso é uma perspectiva. A segunda, eu queria trazer aqui para a gente conversar, e foi muito interessante, já de alguns meses atrás, um dos meus podcasts preferidos, dos 3 psicólogos, na verdade, psicanalistas, o Larry B, Larry Go, Larry Snow, o podcast chama Elefantes na Neblina. Isso. Eu gosto muito, né, desse podcast, e em um desses episódios eles estavam justamente refletindo sobre como, quando a gente pensa em futuro, parece tudo sombrio, tudo horroroso, né? E acho que aí a gente junta com a questão dos jovens, né? Os jovens que estão iniciando a sua vida, quando olham para esse futuro, é deprimente olhar para esse futuro. E aí eles fazem a provocação, e se a gente começasse a conversar sobre cenários, né? Você trouxe a questão dos cenários possíveis de futuro que fossem analógicos. Não estou dizendo eu não estou ignorando o cenário digital, mas ele está tão preenchido, é tudo. Parece que a tecnologia está no centro, a tecnologia vai salvar vidas, vai matar vidas, vai acabar com empregos, vai criar novos empregos. E a gente esqueceu que também tem outras possibilidades de imaginar o futuro que não estão sendo imaginadas, ou pelo menos não estão ocupando os espaços reflexivos disponíveis hoje no mundo. Então, eu queria fazer um convite para você, assim, você reflete sobre esses futuros analógicos? Existe espaço para esses cenários analógicos no futuro? Como é que você vê isso? Obviamente que sim, porque na realidade a gente, se pensar o contrário, Fábio, a gente vai estar renunciando à nossa capacidade mais intrínseca humana, né? Então, todo lado rebote da aceleração que a gente vive, está o conceito de ressonância do outro lado. Principalmente quando a gente olha um sociólogo alemão, que é o Hartmut Rosa, que escreve sobre ressonância, ele fala assim, como a gente entrou na era, sabe, da idade do vidro, que é justamente isso, você o tempo inteiro toca a cara em algum vidro. Ou você está na frente de um device, você está na frente do outro, você está na frente do outro, e toda a realidade é recortada através do vidro. Tivemos idade do bronze, idade do cobre, a idade, né, de tudo que você pode imaginar, idade moderna, idade média, tudo que a gente teve, agora estamos na idade do vidro. E o Hartmut coloca um troço que eu gosto demais, sabe, Fábio? Ele fala assim, toda vez que você põe o olho no vidro, você tira o olho daquilo que nos conecta ao universo, que é a linha do horizonte. Quando a gente fala do efeito Janus, que é o deus primordial romano, que fala sobre os inícios de tudo, você tem que ver que, primeiro, futuro não existe. Ele não existe. Tudo que você ouve sobre análise de futuro são visões utópicas, distópicas, mas com uma pressão de criar para você uma colonização de algum futuro. É claro que eu posso embarcar nisso, eu posso sair correndo dele, porque eu refuto tudo, porque o futuro não existe. Ele é fruto de cocriação do que a gente tem como idealização de uma vida futura.
Isso significa que eu tenho uma prancheta aqui do tempo e eu posso construir os meus ideais. Ótimo. Pivoto a tempo presente e começo a tomar decisões em direção àqueles futuros. O futuro não é álbum de figurinha da Copa, tá? Porque você fala assim, tirei a figurinha da bola, maravilhoso, ganhei mais 10 pontos. Não é isso. Então, as pessoas também têm que entender que não, o futuro não chega. O futuro não é nem sequer um lugar ao qual você deveria se dirigir. Então, essas ansiedades todas é porque você olha para futuros colonizados. Então, na base, Fábio, primeiro, quem é que domina o presente? Quem dominou a narrativa do passado. O presente ele é todo relatado pela visão de um ganhador de uma narrativa. É claro que quem domina o presente por dominar a narrativa do passado também cria narrativas para o futuro. Então, eu posso tão simplesmente discordar, posso colocar em xeque, posso simplesmente ampliar e usar meu poder de análise crítica para ser mortal com relação a isso. Então, não é tudo que sai por conta das tecnologias, porque aquilo que a gente estava brincando, tecnologias não prometem nada para a gente é que cria expectativas com relação a ela. E sempre quando a gente fala da hype, tudo está sendo botado na hype. Vai botando na hype, vai botando na hype, vai botando na hype, mas todo mundo esquece que quando chega lá em cima, todo mundo vai desabar no vale da desilusão. Aí depois tem um platô, tudo bem, você estuda, ok, aí você pode adotar com segurança. Mas sai todo mundo que nem um bando de loucos, como se fosse uma montanha-russa, sobe, 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 vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo, expectativa, de repente, tudo cai no vale da desilusão. Então, quando a gente fala sobre essas questões de passado e futuro, e justamente o que você coloca é a visão lá da futurofobia, a gente tem medo, né? E ele é um perigo, a tal da futurotopia, a futurofobia, que deveria ter resposta na futurotopia. É claro que tudo isso fica muito árido, Fábio, quando a gente olha o Bauman, que fala sobre a retrotopia. O mundo inteiro, como está se pronunciando, com uma volta a algumas ambições conservadoras, e claro que a gente está falando aqui de uma predominância, de um olhar pela direita, ou muito pior, a extrema-direita, esse excesso de conservacionismo é medo de futuro, claro, porque não deixa o ambiente progressista entrar. O futuro eu vivi, o passado eu vivi, o futuro ainda não. O passado eu vivi e eu sei que ele é um lugar quente, porque ele já me acolheu, ou não, em algumas questões. Eu sei como ele funciona, eu sei a lógica dele. Para que eu vou me arriscar num futuro não visível se eu posso ter a garantia do passado vivido? Entende? Então, a retrotopia é isso que a gente está vendo como resultado. A gente se volta para o passado achando que ele é o máximo. Mas lembrem, quem hoje comanda o presente é porque dominou o passado. Então a gente volta também para o passado numa visão colonialista do passado também. Então, o que precisaria ter para que a gente perdesse o medo de criar uma vida que seja relevante para nós? Por que a gente não rompe modelos para a gente poder olhar melhor para frente? Por que a gente renega coisas que nitidamente não fazem parte do nosso negócio? Por que a gente se deixa morrer de tanto trabalhar? Será que a gente vive para morrer de trabalhar? Não. Então, essas hiperbolizações que a gente tem é que criam esse cenário horroroso de achar que, então, aquilo que foi criado nos anos 40, porque era tudo força física, né, Fábio? Nas indústrias do tio Ford, bração de homens jovens fortes. Precisava 40 a 60 homens jovens fortes para mover motor na linha de produção. Pergunta que não quer calar, alguém aqui puxa motor em corrente? Não. O que a gente precisa hoje? Inteligência. A inteligência aparece? Não, você tenta dar para a máquina. A gente fala de colaboração. Nas empresas, as pessoas colaboram? Não, elas matam o coleguinha. Não basta eu competir com você, eu tenho que matar você.
E é tão verdade isso que, para usar a tecnologia, fundamentalmente inteligência artificial, eu preciso ter governança de dados. As empresas precisam entender que dados são propriedades absolutamente inalienáveis. O que acontece hoje? Você sai da empresa e leva a tua planilhinha de Excel embaixo do braço. Então, do que nós estamos falando? Quem sabe o que parece? É um troço assim que não tem pé, não tem cabeça, uma escola de samba com um enredo todo torto, e que a gente não consegue botar análise crítica em cima disso. Então, eu prefiro achar que o futuro não existe, ele está disponível e ele não é um só. Eu posso criar futuros a partir de hoje, tomando decisões no presente, olhando, então, essas aspirações de vida melhor. As pessoas estão sucumbidas por causa de uma palavra, Fábio, que eu odeio de morte, que chama entrega. Sabe por quê? Porque você vê como as pessoas foram robotizadas a ponto delas serem avaliadas só por uma palavra estúpida chamada entrega. Como se elas fossem peça industrial. E tudo bem, se ela não tem entrega, a gente troca, porque os fusíveis queimam, os materiais são falíveis, inclusive o humano. Agora, tem um fenômeno, então, que acho que você está apontando, que para mim eu tenho observado com mais profundidade, não só aqui nas conversas que eu tenho feito, já foram mais de 40 conversas, mas esse ano, mas também na minha observação dentro do universo organizacional, no meu trabalho de consultor, que é algo que para mim é um pouco diferente do que aconteceu no passado, porque no passado talvez a gente estivesse mais confortável com um modelo de trabalho que você trabalhava, tinha uma certa estabilidade, e ao final de uma vida toda você ia fazer a sua aposentadoria, você tinha recursos e tal. Me parece que agora, né, essa pessoa que está se aproximando de uma idade teórica para aposentadoria, porque acho que é teórica, porque não é prática, né, 60 anos mais, ela não vê a hora de ir embora. Ela não está, ela está útil, ela tem experiência, ela tem o que trocar, ela tem o que entregar, e ela não vê a hora de ir embora, quando ela não é considerada obsoleta e ela é descartada. O jovem, que seria esse entrante no mercado de trabalho, que deveria se inspirar por essa figura que já está há mais tempo ali, ele não consegue, obviamente, se inspirar nessa figura, porque essa figura, para chegar nesse lugar, sacrificou grande parte da sua vida e operou um sistema fordista eterno, né, que, como você falou, já dura mais de 100 anos, e não aguenta mais. Então, ele não tem referência também. Antes tinha, talvez, uma referência que até ele poderia negar, mas existia uma referência de alguém feliz desse sistema. A sensação que eu tenho é que ninguém está feliz. E eu não estou falando da felicidade como produto, né? Uma felicidade como um bem-estar, como um lugar onde eu acho uma troca justa, onde eu tenho a minha saúde preservada, onde eu tenho espaço para ser eu mesmo, eu posso fazer outras coisas além do trabalho, etc, etc, etc. Então, me parece que a gente está vivendo, eu não sei se historicamente essa é a primeira vez ou não, um colapso desse modelo, porque quando a gente olha todas as gerações aqui, trazendo o tema das gerações, não tem ninguém de verdade satisfeito com o que está acontecendo. Só que ninguém tem coragem de mexer nesse queijo, de mudar as regras do jogo. O jovem que vem com o espírito de mudança, ele também logo, né, aqui vou falar uma coisa, provavelmente vai ser criticado, mas ele também, se ele tem um lugar, ele tem uma troca, ele consegue fazer as coisas que ele está afim, ele joga o jogo. Talvez com mais pragmatismo do que, né, estou falando mais das gerações Z, menos do milênio. O milênio ainda acreditou um pouco que tinha um lugar que pudesse ter propósito, né? Ele acreditou na falácia da empresa que vai mudar o mundo, que vai melhorar o planeta, etc. Tal. Mas o jovem Z, pelo que eu tenho observado, ele é um pouco mais pragmático, porque ele viu quem chegou antes se estrepar, e se pagam ele relativamente bem, ele consegue ter as baladas dele resolvidas, afinal não tem muita ambição de ter um carro, não ter uma casa, se ele consegue ter suas viagens, sua academia, seu espaço preservado, ele joga o jogo. Então ninguém, não estou vendo ninguém refletir em profundidade e repensar esse modelo que já não está adequado para nenhuma geração. É quase um lugar assim de desistência. Outro dia escrevi até um texto ali no LinkedIn, onde eu, também baseado numa inspiração ali de algum podcast, que eu falava para as pessoas desistirem da expectativa, desistirem de pensar o futuro, um monte de coisa. Mas agora estou falando da desistência ruim,
né? Que é aquele lugar onde o mais velho já não adianta mesmo. Ele olha para quem chega antes dele e fala: esses caras eles querem chegar no meu lugar sem sacrificar a vida deles, é um absurdo, mas eu não aguento mais sacrificar a mim. Quem chega, olha para aquilo, não quero, mas ao mesmo tempo eu preciso pagar meus boletos. É um lugar de desistência e de comodismo que, confesso para você, que me assusta. E eu não sei se isso é algo que não nem vou falar a palavra tendência, né, mas que é uma nova realidade que está se impondo, que é um pouco a desistência de desejar e construir algo que possa ser melhor para todos. Assim, perdemos, né, uma sensação de perdemos, de jogar toalha, que me desanima muitas vezes, mas eu me lembro que eu tenho quase 60, você está com 60 e quanto, Piazinho? 5. 65. E que eu venho de uma geração que sonhou pela abertura e lutou pela abertura política e conseguiu que a abertura política acontecesse, né? Lutou pela liberdade do amar, e isso aconteceu, né? Então, é quase como assim, eles não vão... Não é só que eu sou brasileiro e não vou desistir nunca, né? É só que, assim, quando a gente se junta e luta, a gente consegue as coisas. Assim, eu ainda acredito nisso. Mas eu estou vendo o contrário disso hoje. Estou vendo que está muito difícil a gente se juntar. O espírito comunitário parece, para mim, comprometido. Cada um está um pouquinho lá no seu quadrado, defendendo o seu núcleo familiar mínimo. E aí, para mim, é uma evolução, né? Parece que a gente voltou lá nos primórdios do Homo sapiens, onde tinha os núcleos familiares menores, a gente tinha que se defender de tudo quanto era inimigo, inclusive nós mesmos, né? Outros grupos que também conviveram com a gente na mesma época. Então, eu estou trazendo aqui um pouco um olhar, eu queria escutar um pouco o seu também, de certa desesperança com o momento presente. Muita gente está vendo que não está legal, mas parece que as pessoas não conseguem se organizar para fazer esse legal se transformar. Não sei como é que você vê isso. Olha, para mim é muito claro que existe um esfacelamento de modelos. Tanto que até a questão do etarismo em si, Fábio, eu não vejo como um preconceito, eu vejo como a cauda longa, né, da inércia do que foi esse modelo adotado. Porque se você volta lá no Fordismo, e a palavra aposentadoria, ela se formou dentro do bojo do próprio Fordismo, porque na realidade eu precisava de homens jovens fortes. Quando os homens foram embora para a guerra, as mulheres não entraram de cara, porque elas não tinham força bruta desenvolvida dos homens. Homens têm testosterona, mulheres têm, ao contrário, homens têm progesterona e mulheres têm testosterona? Tem, em quantidades inversamente proporcionais ao gênero. Mulheres podem ter força bruta desenvolvida dos homens? Pode. Tinha tempo para isso? Não, porque você precisa cultivar. Então, claro que as mulheres foram para a linha de produção, na base quase dobrada da necessidade de homens, e claro que a produtividade caiu e elas ganhavam menos. O que a gente precisa hoje? Inteligência. Você pode me explicar por que o Brasil, 21% das mulheres ganham menos que os homens em funções similares? Porque isso é uma estupidez fordista. O peso da caneta da governança resolveria isso. Por que não fazem? Porque a gente continua tendo, né, as raízes expostas do modelo do passado. E, além de tudo, quando eu precisava, né, só de força bruta, a sua força bruta, quando o metabolismo ficava cruel com você lá pelos 40 anos de idade, você ia, então, era refugado, porque você não tinha força física. Aí ninguém lembra que a gente tem uma força intelectual, que hoje é para ser usada. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, para mim é muito claro que a gente está naquela regra zero do universo, de que tudo que nasce morre, inclusive o modelo de trabalho, o modelo de convivência, o modelo de absolutamente tudo. Estamos vivendo o colapso. Então, quando você recebe nas redes, né, um xingamento que fala assim: Fábio, tá louco, você é muito CLT, né? CLT virou xingo, né? Ao contrário de na minha geração, porque fomos educados para sobreviver,
A gente é tudo geração baby boomer, saído de guerra. A gente tinha que sobreviver. Então, é claro que eu lembro da minha mãe falando: se você entrar na terceira série B, eu te dou um cacete. Tinha que estar na terceira série A. Tinha que tirar a nota azul. Lembra que tinha a nota vermelha, que era a morte para todo mundo? Tirar a nota azul. Não pode faltar na aula. Tem que estudar tudo. Tem que ser um nerd. Tem que passar de ano. Para que quem sarrunoso um dia você ocupa uma cadeira de espaldar alto. Naquela época tinha uma promessa também de uma tecnologia, você tinha que ter carimbeira de 3 andares, porque quem tinha carimbo tinha poder, né? Então aí você ia ocupar o cargo de liderança e você ia ter um salário legal numa empresa que ia te dar estabilidade para você finalmente ter o que a escassez da Segunda Grande Guerra Mundial te tirou. Isso significa que toda uma sociedade foi formada a partir do ter. Olha, Fábio, eu fui marqueteiro durante décadas. A gente fazia uma maldita de uma pesquisa chamada ABA-ABPM, que analisava você, o seu psicográfico, pelo que você tinha. Quantos micro-ondas você tem, quantas geladeiras, quanta empregada, quantas vezes você vai para os Estados Unidos, tem babá, quantas, né? Quantos filhos, estuda em escola particular. Eu meço a sua capacidade de ter. E a gente foi confundindo o ter com o ser. Novas gerações não querem ter nada porque elas começam a ver valor no uso, não na posse. Porque por causa da minha geração, Fábio, ou da nossa, não, acho que mais da minha geração, com tudo isso a gente criou excessos. Porque eu lembro do meu pai falar assim: olha, para pensar futuro, tenha tijolo. A gente tinha que ter uma montanha de imóveis para a gente depois, lá na aposentadoria, que é aquela sala idealmente criada para os expulsos da produção, poder sentar no sofá, ligar a televisão e esperar a maldita da dona da foice vir te recolher. Porque não tinha vida depois disso, não é isso? Então, isso também eu tenho que refutar na base. Muita gente acreditou, morreu cedo, né? Então, você fala assim, isso está sobre nós hoje? Isso é uma coisa maluca. Então, você também condenar os jovens por eles não terem, aspas, ambição, não, eles estão tentando usar o excesso. Então, quando você fala da economia do compartilhamento, por que eu tenho que compartilhar? Porque minha geração criou excesso. E não precisa ter nada novo. O planeta não tem lugar para tanta coisa. Usa o que já existe. É claro que a tecnologia chega para poder fazer aquele lance. Ah, não tem um carro. Maravilhoso. Não precisa. Tem aplicativo. Uso de alguém. Ah, preciso ter uma casa? Não, Airbnb, eu posso morar na casa de alguém. Posso alugar. Eu não preciso necessariamente ter. E o ter não reflete felicidade. Hoje, porque são gerações que não estão voltadas aos benefícios, aspas, do acúmulo de capital para elas. E aí você vê muita gente da nossa idade, inclusive eu, Fábio, falando assim, não sei por que trabalhei tanto, primeiro, não sei por que juntei dinheiro, para quê? Para depois a família se matar pela sua grana. Porque, ó, vou te contar, se você morrer amanhã, vai aparecer sobrinho que você nem sabe que tem. Então, qual o meu compromisso? Gastar tudo comigo. A única maneira de alguém lembrar de você depois de você morrer, Fábio, é deixando dívida para elas. Que filha da puta, ele morreu, me largou um monte de dívida. Você vai ficar top trends para eternidade. Não quero deixar nada, porque os excessos, eles não servem de nada. Os excessos só servem para a gente ter esse status quo que você coloca. Vou gastar comigo, vou gastar em viagem, vou gastar em conhecimento, vou gastar em livro, vou gastar até em vinho, porque vodka tem metanol. Agora, melhor o vinho. Então, você fala assim, o viver vai tomando uma coisa assim, eu ouço pessoas muito jovens, sabe, Fábio, falando assim, não quero essa vida da minha mãe. Sabe por quê? O olho pula, toma remédio, toma um balde de Rivotril, todo dia tá com Rivotril litrão na mão. Não quero essa vida para mim. Então, refuga. As pesquisas, inclusive, que a Rosa Alegria também já fez, mostra lá que
A probabilidade de trabalho para essas pessoas mais jovens estão ligadas à recomposição planetária, ao redesenho do universo, estão disponibilizadas para a regeneração possível, de você poder ter uma extensão de direito de uso desse planeta para outras gerações, querem trabalhar com coisas da Terra, querem ter uma vida simples, querem ter uma vida desentulhada de ter dos excessos, querem uma felicidade que, embora difusa, seja automaticamente tentada, sabe, assim, jogada no chão, porque eu tenho boleto para pagar. Os pais, por sua vez, porque eu tenho alunos que são pais de jovens assim, que falam, meu filho é um vagabundo do caramba, ele só faz isso porque ele mora comigo. Não, criatura, você está repetindo o modelo do seu pai. Então você está tentando educar seu filho sobre a ótica do seu pai. Seu pai viveu uma escassez, embora não tenha sido algo muito legal que eles fizeram, Fábio, não é por isso que eu vou adotar o jeito fofo de Richthofen, né? Perdoa seu pai, faz favor, porque ele tentou te proteger em algum momento. Quando tudo isso está colocado em pauta, eu acho que as ameaças continuam as mesmas, as tensões sobre sobrevivência continuam as mesmas, mas a gente tem uma coisa que é muito legal, a simplicidade volta à tona. Porque a gente dá muita, valoriza muito a receita do bolo de nozes da avó, a gente traz todas as coisas do passado, a gente traz esse lado touch, do lado humano, de convivência legítima, a gente não quer saber de brigaiada, a gente está cansado de tudo isso, ninguém aguenta mais o modelo que foi imposto para nós. Há de se ter coragem da gente vislumbrar um conceito novo e arranhar uma prancheta nova, né, Fábio? Porque não dá para ficar vivendo de uma realidade que já foi. Então, as pessoas até falam, isso aí é meio complicado, porque a gente está muito conservador, então as pessoas tomam conta da sua vida, aí não pode ser assim, tem que ser assado. A liberdade que a gente tem hoje de criar nossos próprios destinos faz com que a gente não é obrigado a acatar tudo que foi posto no prato para a gente. Então, falta talvez um pouquinho de protagonismo, Fábio, e daquilo que eu sempre falo. Eu pergunto invariavelmente para todos os meus alunos, onde mora seu propósito? E ninguém consegue me dizer, porque a ideia que eles têm é que eles são um pop-up. Eles nem nasceram, eles apareceram aqui. E deles está sendo exigido coisas que eles não conseguem dizer. Então eu falo assim, vou te dizer um negócio. O seu propósito mora na sua pior indignação. É onde você bate no limite daquilo que você não negocia, mas você não demonstra essa indignação. Então, toda vez que a gente tem uma indignação posta, a gente consegue forçar um caminho novo. Sou obrigado a seguir os caminhos que o universo traçou para mim? Não. Eu deveria co-criar novos futuros que pudessem dar para a gente um respiro um pouco melhor, mais equitativo para os tempos que a gente vive. Então, o que a gente acaba descobrindo? Viver, trabalhar e aprender é uma coisa só. Na minha geração, passei 30 anos estudando para ir trabalhar. Quando você chega no trabalho, não é nada daquilo que você estudou. Meu tempo foi tomado por um monte de coisas e eu continuo rebelde com a ideia de que eu tive que aprender, não aprendi até hoje, o que é a maldita da mitocôndria. Não faço ideia do que ela é, eu não sei por que eu perdi meu tempo para estudar a mitocôndria. E eu digo assim, a gente vai estudar aquilo que a gente deveria ter. Segundo ponto, a educação fordista também chegou sobre nós, porque ela fez o ensino se voltar para especialidades. A gente abandonou uma coisa maravilhosa que a Grécia criou, Fábio, que é a polimatia. Eu devo circular entre todas as ciências ao mesmo tempo. Não trabalhar em cunha na única coisa que eu vejo, que é a minha especialidade em cunha. Eu deveria me abrir para polimatia, que é a única coisa que a gente tem nas mãos para aumentar a nossa versatilidade. Eu não consigo enxergar o mundo em widescreen. A gente, infelizmente, por causa desse tipo de educação, a gente só enxerga o mundo em 2x2. E esse mundo é ultra widescreen. Então, claro que quando a gente fala de polimatia, vem lá antes da palavra polis.
né? Então, eu tenho que enxergar o universo como algo indivisível. E é claro que a gente tem que lembrar que isso foi tão agudo para os humanos, de uma determinada forma, Fábio, que a gente nem fala mais que o antropocentrismo existe. Né? Porque o homem acabou destruindo a cadeia planetária, botando em risco a vida de outros seres vivos para ter a sua predominância, a sua centralidade. Quando a gente não tem mais, o antropocentrismo, nós estamos agora colocados à disposição para regenerar planeta, pessoas e os nossos ecossistemas, dando direito à vida de quem precisa ter vida. Uau! Meu caro, lembra que eu comentei numa esquenta que uma hora termina, mas não termina exatamente a conversa acaba, termina quando a gente define que o tempo foi suficiente. E eu vou ter que fazer isso, lamentavelmente, porque eu tinha muitas perguntas ainda a fazer para você e muita conversa ainda pela frente. Mas eu queria, talvez, fazer um convite aqui para a gente fechar, e os dois aqui fecharem eu não vou chamar de mensagem final, mas se a gente pudesse colar alguma coisa num post-it na tela, de cada líder que, de alguma forma, está com poder para fazer algo, mas está conservando o passado, não um passado nostálgico, que, de alguma forma, faz bem para a alma a gente lembrar, né? Como até um exercício até de fuga do presente, muitas vezes nostalgia também é um pouco, às vezes, um exercício de fuga do presente, mas não esse passado, mas se o líder está conservando um passado que precisa morrer, né? Esse passado fordista, esse passado que continua colocando inadequadamente o homem no centro, não a vida planetária no centro, um passado que acredita que a tecnologia tem que entregar uma vida melhor para a gente e tirando a nossa responsabilidade sobre isso, esse passado que ainda está presente, se você pudesse deixar um post-it na tela de cada líder que está conservando esse passado, impedindo, de alguma forma, um presente melhor, sendo construído esse futuro, que vai ser um outro presente em algum momento, né? Lembrando um pouco a palavra do que você disse sobre futurologia, de futurismo, melhor dizendo. O que estaria escrito nesse post-it para você, para que esse líder acordasse e talvez começasse a fazer algo diferente para construir talvez futuros melhores para todos? Ai, Fábio, isso aí eu sigo estritamente as instruções de Michel Foucault. Construa janelas onde antes só construíam paredes, né? Eu sempre tenho isso como lema, porque quanto mais gente construindo paredes, mais a gente tem que ser, rebelde o suficiente para ir lá e derrubar. Onde tem status quo, vai e derruba. Eu sempre deixo como dica assim, não acredite em nada, né? Refute, questione, porque a capacidade do poder de análise crítica que ninguém faz aparecer, muda um pouquinho esse universo também. Então, sempre assim, onde tem parede, derrube, meta o pé, né? Lembrando todo o tempo que a única obrigação de humanos, de uma maneira muito geral, Fábio, em qualquer cultura, em qualquer lugar que eles estejam, é ser feliz, nada mais. Não deixa ninguém roubar isso. Eu sou indignado com isso, não deixa roubar. Muito bom. Eu deixaria aqui, refletindo junto contigo e ao te escutar, eu deixaria um post-it bem duro, talvez, assim. Eu escreveria, talvez, pare de fingir que você não sabe. Porque nós sabemos que você sabe o que está acontecendo e a sua corresponsabilidade. E está na hora de você, então, derrubar os muros e construir as janelas, porque você sabe, você não é inocente nessa festinha que está acabando, nessa festinha que está colocando fogo até no inferno, né, meu amigo? Obrigado, Nazinha. Olha, brigadão pela conversa. Imagina. Foi uma delícia. Como eu falei, não terminou, porque não tem como terminar. A gente leva, depois, em algum momento, essa conversa para o mundo real, que eu estou preferindo, né? Um café, um almoço, porque a gente vai conversar sobre o que está acontecendo e a gente se influenciar um ao outro para a gente ver se a gente consegue fazer algo no nosso pequeno, mas possível espaço de autonomia e de influência. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, Fábio, e vamos estender isso, porque tem muito assunto. Tem muito assunto. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio
do Age Free Road, como você já sabe. Aqui a gente não fica só olhando para o tema do etarismo praticado contra todas as idades, que também jovem também sofre preconceito, mas a gente procura mostrar que conversas intergeracionais aqui, por acaso um X e um Boomer, mas a diferença é pequena, que eu estou me colocando, e o Piazinha me colocou no momento em outra geração, a gente é a mesma geração aqui, mas conversas que a gente pode falar sobre o que nos aflige e, eventualmente, pensar em ideias melhores para o mundo, mas para a gente, em primeiro lugar, porque primeiro a gente precisa colocar o oxigênio, a máscara na gente mesmo, senão a gente não vai fazer nada para ninguém. Obrigado mais uma vez, nos vemos em breve. Tiazinha, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Beijo.